DBD. O que falar do DBD? Simplesmente um dos jogos mais problemáticos que eu já joguei, com certeza. Muito hack? Tem um número considerável, com certeza. O problema mesmo são os players. Com certeza são os players. Cara, jogar DBD sem o SWF de serve é pedir pra passar raiva, mano. Não tem outra explicação. A questão fica também Killer. Killer é mais suave. Você tá sozinho, só depende de você. O ruim é que quando você tá jogando, só cai os tryhard. E quando você quer jogar, só cai as meba. E talvez isso seja uma vingança da época que eu era muito ruim. Eu ainda sou ruim, mas não tanto. Talvez isso seja um lembrete que eu ainda sou ruim, talvez. Mas enfim, jogar de serve solo, com certeza é uma das piores experiências que você pode ter no Dead by Daylight. E eu não tô falando de, os caras não faz gen. Não. Tem partidas que a gente joga, cara, que chega ao beira do ridículo. Serve correndo atrás do killer. Serve de lanterna que fica a partida inteira andando agachado atrás do killer e no final das contas não faz um save. É cara que não faz gen depois do segundo gancho, simplesmente se esconde até o final do jogo pra esperar a hatch e acaba nem pegando. São coisas que a gente pensa, porra, será que vale a pena jogar DBD? É uma pergunta que eu me faço desde quando eu comecei lá em 2024. Será que o DBD vale a pena? Será que jogar esse jogo aqui por 10 horas seguidas, igual eu fiz 2 vezes? Porque sim, eu fiz 2 vezes esse erro de jogar DBD por 10 horas seguidas e não foi uma experiência boa. Mas, no fim das contas, eu tô aqui, quase 1.900 horas de jogo, tentando ser melhor que ontem. É uma coisa bem difícil, porque eu ainda sou bem ruim, mas eu tento. Isso é inegável. E durante esses mais de 1.000 horas de jogo, eu acho que a única coisa que eu me arrependo de não ter feito foi me esforçar mais. Que nem, eu vou dar simples coisas, como usar um DH. Eu era relutante contra isso. Eu não queria usar DH de jeito nenhum. Eu falava, não, DH é coisa de ruim. DH é coisa de quem não sabe lupar. E realmente, eu não sabia lupar e também não sabia usar DH. Hoje em dia, melhorou um pouco, mas melhorou. Já é melhor do que nada. E às vezes eu fico me perguntando, por que eu demorei tanto tempo para aprender algo simples, como usar um DH? E a resposta é, não sei. Também não sei. Fica esse grande detalhe na mente da gente que joga DBD e essa questão de o quão você tem que se esforçar para poder jogar minimamente DBD. E a questão é, 2.000 horas de jogo não é nada, sabe? 2.000 horas de jogo é equivalente a nada no Dead by Daylight. Pra você ser minimamente bom, você tem que ter, no mínimo, umas 3 a quase 4.000 horas de jogo. Isso é o mínimo, pra você ter uma pequena qualidade de gameplay. Muito vai também da sua noção, sabe? Se você for uma pessoa boba, é uma experiência, com certeza vai te deixar mais experiente no jogo, é isso. A sua questão de saber lidar com ações e lógica. DBD também vai muito de lógica. A gente tem que fazer coisas lógicas. E são coisas que a gente vai reparando ao longo do tempo, que muitas das vezes as pessoas não têm lógica pra jogar DBD. Elas jogam de qualquer jeito. Às vezes a gente tenta fazer o que a gente acha que vai dar certo e, no fim das contas, nada dá certo. E isso é muito louco, porque o simples fato da gente achar que uma coisa vai dar certo e não dar certo é o que mais acontece. Ter o Jason no DBD é uma das coisas que provam isso. O simples fato do personagem ser um personagem que você tem que ter cautela pra jogar contra é uma coisa que muito server não consegue ter. A minha primeira gameplay de Jason foi exatamente isso. Foi servers que não tinham o controle pra poder jogar contra o killer, sabe? Mesmo depois de tantas horas de streamers e de pessoas jogando e PTB, entende? Eu não joguei PTB do Jason. Minha primeira partida do Jason foi um 4K. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não sabem jogar contra o killer, né? Até porque falta lógica pra elas. Todo mundo sabe como é que é ser o poder do Jason. E quem não sabe, sinceramente, não devia estar jogando DBD. Porque Jason, com certeza, é o mais esperado pro DBD há 10 anos. Cara, é o aniversário de 10º ano do DBD. E só agora que o Jason veio pro DBD. Isso significa o quê? Que é o marco histórico do DBD, é o Jason. Foi anunciado no aniversário que vai ter o Terrifier e entre outros, mas o marco histórico do DBD com certeza sempre vai ser o Jason. E por quê? Porque ele é o slasher de verdade. Ele é o que significa, representa o terror, o medo, sabe? E isso é uma coisa que só o Jason consegue trazer pro DBD. A gente tem centenas de killers. Centenas não, né? 41 pra ser mais exato. 42 com o Jason. Mas nenhum deles faz o papel que o Jason faz. E isso é muito louco. A Behavior até tenta com o Caçador, mas convenhamos, o Caçador não dá pro gasto. E tá tudo bem. É o jogo. É uma coisa louca. A gente pensa que tem alguém que pode substituir o Jason, mas não existe ninguém. Ninguém substitui o Jason. E com certeza o Jason vir pro DBD foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu esse ano. Se não a mais incrível, com certeza. Bom, agora vamos falar de platina. É algo que eu queria chegar há um bom tempo já dentro do assunto. É a questão da platina do DBD. Que a platina do DBD com certeza é uma das coisas mais insuportáveis que existem na Steam. Sim, a platina de um jogo de matar sobreviventes e escapar é uma das coisas mais insuportáveis
confortáveis que se pode ter dentro do DBD. Até porque é um jogo que atualmente, hoje, inacreditavelmente tem 300 conquistas. Sim, o DBD tem 300 conquistas no dia de hoje. E pode parecer pouco, tem jogo que tem mais de 300 conquistas, mas a questão é, são 300 conquistas de um jogo online. E pra mim, 300 conquistas de um jogo online vale 1000 conquistas de um jogo offline, um jogo modo história. Pelo simples fato de ser modo história, sabe? Jogos modo história, eles têm uma facilidade. Digamos, você parou de jogar hoje, você pode simplesmente pausar o seu jogo e jogar lá amanhã, sabe? Isso é coisa que um jogo modo online não tem como fazer. Você não pausa um jogo online, sabe? Você tem que jogar ele até o fim. Independente do que aconteça, você tem que garantir essas conquistas nesse período que tem de jogo. E isso é louco. Por quê? Simplesmente são 300 conquistas de um jogo que você vai jogar e vai se perguntar por quê? Por que o DBD tem tantas conquistas? E tem conquistas aqui que, particularmente, eu acho infernais. Ano passado, o DBD removeu o Michael Myers do jogo. E, sem dúvida, foi uma das piores decisões dos donos de direitos autorais do Myers. Porque eles vão lançar o próprio jogo deles. Até aí tudo bem. Mas o jogo deles não se compara nem um pouco com o DBD. Não chega perto do que o DBD é, entende? E não vai chegar. Infelizmente, não vai chegar. É simples. É questão de anos de mercado. É questão de gosto. O jogo do Myers vai ser um jogo igual o jogo do Jason que teve, o Sexta-feira 13. Vai ser um jogo que vai ter um hypezinho ali e depois vai morrer, entende? E a gente tem aqui DBD há 10 anos, cara. 10 anos de DBD. E simplesmente o jogo continua aqui, firme e forte, entende? Vai continuar. Os próprios criadores falando que pode ter mais 10 anos de DBD, né? Que dá pra tirar o suco de pedra, né? E é isso. E eu não tenho muito o que falar, porque é realmente, o DBD vai ter mais esses anos de jogo, entende? E a questão é, estamos falando de platina de DBD, né? Com certeza, a do Myers era uma das conquistas, porque sim, jogar DBD pra fazer as conquistas da Steam é uma conquista. Era simplesmente pegar 300 níveis de maldade encarnada. Você tá se pensando assim, pô, 300 níveis? Não deve ser tão difícil. 300 níveis? Não deve ser tão difícil. Foi o que eu pensei quando eu comecei a fazer. Eu devo ter jogado quase 2 semanas de Myers, sabe? E foi legal. Por incrível que pareça, foi legal. Eu gostava muito do boneco e eu me diverti. Na época, o Myers não era esse do rework, onde você pega o nível 3 rapidinho ali e já era. Você tinha a lápide, você tinha como Metal Service sem mandar ninguém pro gancho, entendeu? Isso era muito louco. E simplesmente era uma época que 300 níveis de maldade era muita coisa. É uma das conquistas que eu mais me recordo, porque foi a que eu mais demorei tempo para fazer, que eu mais demorei realmente horas em fazer. E pra você que ficou até o final, meu muito obrigado. Eu agradeço por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quis passar no vídeo de hoje. Um desabafo e ao mesmo tempo uma realidade do DBD. E acompanhe o canal, vai ter mais vídeos por aí. Já tô em processo de edição do próximo. Eu não, né? O Neguinho. Valeu, Neguinho, mais uma vez. Vamos sair vídeo pra caramba essa semana. E muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva. E é nóis.